Olá a todos, saúdo com benevolência da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. A paz seja convosco, seja com todos os irmãos e as irmãs. Oro para que cada um de nós permaneça firme na fé, porque eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que nós estamos num tempo de muitas provações, de muito conhecimento sendo propagado, e isso está sendo pedra de tropeço para muitos irmãos, porque isso está sendo distração, mas isso está profetizado lá no livro de Daniel, que no tempo em que nós nos encontramos, a ciência se multiplicaria. Então, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, ele possa estar conosco, com seu Espírito, nos orientando e nos dando a direção certa para permanecermos firmes até o fim. Hoje o vídeo é algo bem importante, que eu venho notando nesses últimos meses, mas basicamente durante todo o ano de 2022 eu percebi que as pessoas elas não têm o costume de ler a Bíblia. Não é errado, irmãos, é totalmente normal nós fazermos perguntas, querer saber, de tirar dúvidas, essa ansiedade, de querer saber tudo em um curto espaço de tempo, muitas vezes faz com que a gente acabe se acomodando em só buscar respostas e não propriamente ler e entender as Escrituras. Irmãos, é muito importante que todos nós, cristãos verdadeiros, servos de Yeshua, que seguem a palavra, todos nós temos que ler as Escrituras. A palavra é o alimento que nós precisamos, é o alimento espiritual. Sem ela, irmãos, nós não vamos conseguir se aproximar do Pai, porque Ele deixou as Escrituras para que isso fosse o nosso alimento diário. Aí muitos podem dizer assim, mas os discípulos receberam o Espírito e eles nem precisavam ler, porque o Espírito falava por eles, eles faziam maravilhas e tudo mais. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte, o Pai, ele usou pessoas chaves como profetas, como os discípulos, depois que Yeshua veio e cumpriu a profecia da crucificação, ressurreição, para que todos nós fôssemos salvos, e foi necessário uma manifestação pesada, poderosa e sobrenatural, ou seja, algo divino mesmo, para que os discípulos pudessem levar a mensagem do nosso Senhor e Salvador a todos os cantos da terra onde eles estavam, obviamente, naquela região do Oriente Médio e na parte da Europa. Mas sem o Espírito, irmão, sem o poder realmente do Espírito, eles não conseguiriam fazer aquilo ali. Então foi algo sobrenatural que o Pai permitiu, que Yeshua utilizou para que a sua palavra fosse pregada. E vocês percebem que quanto mais a mensagem de Yeshua chegava às pessoas, mais ele crescia. Tanto que o imperador Constantino, ele vendo que o seu império estava em ruína, o que ele fez? Ele adentrou no cristianismo, entre aspas, levou todo o seu paganismo e ali surgiu o catolicismo, como a gente conhece hoje, esse fermento que existe aí, certo? E eu creio assim, irmãos, que o Eterno tudo ele permite. Por mais que Satanás ele tenta enganar, persuadir, distorcer e tudo mais, o Eterno, mesmo com todas as situações, ele usou a própria máquina, que se tornou o Império Romano, com as inscrições, as traduções bíblicas, e até que chegou em nossas mãos como nós temos hoje, irmãos. Então, por mais que foi a Igreja Católica, o paganismo, o fermento e tudo mais, nós temos que entender que as Escrituras permanecem como elas foram escritas pelo Pai. Temos sim problemas de tradução, isso é óbvio, nós temos. E temos o problema da tradução da tradução. O que significa? O inglês, que traduz do grego, do hebraico ou até do aramaico, para chegar na língua portuguesa teve mais uma tradução. Então nessa última tradução, que é para a nossa língua portuguesa, fora as outras de outras nações, nós sabemos que quem está por trás disso é a maçonaria,
né? Então tem algumas palavras ali que a gente vê que são acrescentadas, são tiradas um pouco de contexto, mas não perde, irmãos, a sua essência. E isso tem que ficar muito claro. A palavra do Eterno, ela não perde a essência. O que isso significa? Que se a palavra do Eterno ela perdesse a essência, então nós poderíamos dizer: a Bíblia foi adulterada. Ela pode ter sofrido algumas traduções propositais até, eu creio assim, sabe? Mas ela não pode perder a sua essência. Eles não podem colocar algo ali que esteja totalmente fora de contexto, né? Às vezes uma palavra, não é que ela está errada, tá, irmãos? Não é que ela está errada. É que, por exemplo, na língua portuguesa, uma palavra tem vários significados. Então, o que eles fazem? Eles pegam um significado que vai, digamos assim, fazer com que a pessoa se sinta confortável com aquela tradução e ela acaba, assim, continuando no engano, vamos dizer assim, tá? Então, não é que a escrita está errada. O que acontece é que a tradução, ela confunde. Por exemplo, hoje no grupo, uma irmã lá falou que quem convence é o Espírito. Nós temos que levar o Evangelho e quem convence é o Espírito. Aí você vai ler a tradução, realmente está escrito que é o Espírito que convencerá o mundo. Só que lá no final tem uma parte assim que faz você se perguntar, porque está escrito assim que o príncipe deste mundo, né, já sofreu juízo. Então como é que o Espírito vai convencer? E lá embaixo está dizendo de juízo. Então você percebe que tem algo ali estranho. Aí você tem que fazer o quê? Pegar aquela sensação de sede de aprender, que a gente acaba adquirindo com fome de aprender, usar essa tecnologia que nós temos ao nosso favor, pesquisar ali na internet e vai perceber que a tradução está equivocada. No inglês permanece, mas no português está equivocada. Então nós vamos entender que o Espírito ele veio repreender o mundo. Ele não veio convencer o mundo. Aí você pesquisa o que significa convencer na língua portuguesa e você percebe que a palavra convencer está muito mais ligada à persuasão, à sedução, né? A você colocar elementos que a pessoa se convença. Então a pessoa vai se convencer por persuasão e não por fé, não por busca. Então o Espírito ele não pode convencer, ele tem que repreender, ele tem que admoestar, ele tem que expor o pecado, para que a pessoa veja aquele pecado, veja que está errada e ela por si só toma um passo adiante e vá pedir perdão. Aí sim o Espírito vem nela, porque a pessoa está em pecado. Como é que o Espírito do Pai vai habitar num corpo de pecado? Como é que o Espírito de Cristo vai vir em um corpo de pecado se a pessoa não nasceu de novo? Se ela não se arrependeu, se ela não buscou perdão, se ela não se alimenta da palavra, como é que o Espírito vai vir para ela? Então vocês percebem que essas questões, se nós lermos a Bíblia, ela é sanada. Porque você lendo a Bíblia, começa a surgir certas dúvidas que você automaticamente vai pesquisar. Então nós temos que usar, irmãos, tudo ao nosso favor. Não é porque a tecnologia do conhecimento, bem e mal, é do diabo, etc. Não, é do Eterno. Porém, foi disseminado na terra da forma errada, por Azazel e seus anjos. Por isso que o conhecimento hoje está nas mãos de poucas pessoas, e a base, que é a esmagadora maioria, 99%, simplesmente é acomodada. Essa que é a realidade, não acomodada de fazer os seus trabalhos e querer ganhar o seu sucesso. Existem muitas pessoas inteligentes no mundo, não estou dizendo isso. Acomodada de buscar realmente sede da palavra. Então a esmagadora maioria é acomodada. E nós estamos num tempo onde o próprio Espírito do Eterno chacoalhou o mundo. Isso que aconteceu na Terra, irmãos, que aconteceu aí desses problemas de saúde, por mais que a gente saiba que tem influência, tem o dedo das pessoas poderosas, é permissão do Eterno. O Eterno, ele usa esses poderosos para chacoalhar, para acordar os seus filhos. Sabiam disso, irmãos? É só a gente ver quando, no Antigo Testamento, quando Israel era assolada, porque o Eterno permitia que o inimigo atacasse.
para que o povo clamasse pelo Senhor. E muitas vezes ainda eles se juntavam com os inimigos e o Eterno, ele repreendia ainda mais, tinham mais guerra, até que eles percebiam que precisavam do Eterno, entendeu? Da mesma forma com Nínive, né, com várias situações, a própria escravidão no Egito, entendeu? Porque o povo foi se esquecendo do Eterno. O Eterno foi deixando, o povo foi se misturando com os costumes do Egito, foi se fundindo ao ferro da época, né? Ali o barro já estava se misturando com o ferro dos costumes pagãos do Egito. Então eles ficaram 400 anos, basicamente, não o total 400 anos, mas é um período, né? E quando chegou nos últimos instantes, o povo estava escravizado, entrou um faraó ali que estava colocando peso em cima dos hebreus, um peso de escravidão muito intenso. Aí eles lembraram do Eterno, começaram a clamar ao Senhor. Aí foi quando o Eterno entrou com providência. Entenderam, irmãos? Então até o que aconteceu no mundo, as pessoas falam, foi a elite, foi não sei o que, foi o satanista, foi os donos do mundo, foi não sei o que, foi os Illuminati e tudo mais. Mas só aconteceu com permissão do Eterno. E o Eterno usa eles para acordar os seus filhos. Eu acordei. Irmãos, eu estava num sono profundo que era o sono da morte, irmãos. O que é o sono da morte? É quando você não está vivendo a palavra, você está morto. Irmão, quando você está no pecado, você já está condenado. Então você precisa despertar. Por isso que Paulo diz, desperta tu que dormes, do sono da morte. O que é esse despertar? A pessoa vai dizer assim, não, mas eu estou viva. Sim, tu está viva, mas tu consegue enxergar a palavra? Tu se alimenta do alimento espiritual? Você não faz os costumes pagãos deste mundo? Ah, uma coisinha aqui ali, outra faz. Não, então você está dormindo. Você precisa acordar, se arrepender, traçar o caminho que é o caminho da salvação. E tudo isso a gente só consegue lendo a palavra. E eu vou ler versículos aqui, vou mostrar para os irmãos que sem se apegar às escrituras, as pessoas vão perecer. Eu digo isso porque vem muita gente, faz perguntas, irmãos, perguntas simples. Que se a pessoa estivesse profundamente estudando as escrituras, ela nem faria aquelas perguntas. Eu não estou dizendo questões mais difíceis de compreender, tá bom, irmãos? Tem coisa que realmente tem que... Você lê uma vez, você não entende muito bem o que aquilo quer dizer. Então você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que ver... cruzar versículos, você tem que ligar os pontos, você tem que lembrar das parábolas, você tem que trazer para a nossa atualidade, você tem que pesquisar a tradução do português, ou seja, tem que fazer um estudo, entendeu? Aí já é um estudo. E muitas pessoas, elas entendem, mas talvez elas não conseguem transmitir aquilo que ela aprendeu. Então, eu tenho essa facilidade graças ao Eterno. Ele me usa para trazer informações, para saber trazer a palavra, os estudos para os irmãos, não porque eu sou o bom, ou porque eu aprendi, ou porque... Não, irmãos. Eu sou ferramenta. E a ferramenta, enquanto ela é boa, ela é utilizável, não é? Quando ela começa quebra alguma coisa, é jogada fora. Então eu não posso quebrar, eu tenho que ser uma ferramenta que tem que estar disponível o tempo que for necessário o Eterno utilizar. Até a minha velhice, digamos assim, até como disse Paulo, até eu combater o bom combate. Eu preciso ser uma arma para que o Espírito do Pai me use como ferramenta de guerra da batalha espiritual, irmãos, não guerra de sangue e de violência. A espada, eu tenho que ser uma ferramenta para que a espada, que é a palavra do Senhor, que corta como... mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que é fogo, que é a palavra dele. É essa espada que quando eu for falar, for levar a palavra, ela tem que atingir o coração, tem que atingir o íntimo, tem que atingir o espírito, porque o Pai conhece o mais profundo do entendimento do espírito, o mais profundo do coração, e é Ele que conhece o que o espírito quer. Então, quando a palavra atinge, que ela chega na pessoa com impacto, ela corta, irmãos. O que significa? Que a pessoa vai ser dividida. Ou ela continua no pecado, ou ela volta para o Eterno. Então a palavra tem que dividir.
Ela tem que dividir você do mundo. Ela tem que dividir você das pessoas que são erradas. Ela tem que dividir você do pecado. Ela tem que dividir você dos costumes que você praticava. Ela tem que dividir você do inimigo e te trazer para o eterno. É essa divisão que a palavra faz. E quem é que leva essa palavra? Entendeu? Como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue, se não tem quem fale? Seja na rua, seja aqui na internet, seja até dentro dos templos. Só que os templos não teriam tanto poder, riqueza e dinheiro se quem está lá dentro lesse a palavra. Você percebe que os templos estão cheios porque as pessoas não leem as escrituras. Não, eu li. Leu, estudou, procurou saber a verdade ou só quis continuar morno? Eu tô lendo aqui, mas tá tudo bem, eu tô tendo prosperidade e tudo mais. Porque quando a pessoa lê as escrituras, irmãos, ela não suporta as mentiras que são contadas nesses templos. Ou a pessoa lê e leu e guarda para si, que é aquilo que o Messias diz, ela recebeu o talento e enterrou, ou ela lê aquilo ali e se incomoda com as mentiras que são contadas lá dentro. Quer ver um exemplo? Essa questão do Natal. Se a pessoa lesse a palavra, ela saberia que não se comemora esse Natal. Existem duas passagens na Bíblia, né, ligadas a questão de aniversários natalinos, que foi do faraó, que ele mandou cortar a cabeça do copeiro, e do aniversário natalino de Herodes, que cortou a cabeça de quem, irmão? João Batista. Vocês percebem que as únicas passagens que falam da questões natalinas, que está ligada a nascimento, são malignas? Fora que se você pesquisar da origem do Natal, você vai ver que é pagã. Não, mas é porque eles queriam evangelizar. Não se evangeliza com fermento. Paulo diz, um pouco de fermento estraga toda a massa, leveda, estraga, enche de fungo, acabou. Não pode ter fermento, porque quando nós lemos lá em Êxodo, os pães ázimos não poderiam ter fermento. Isso significa que não pode ter mistura, vai fermentar, vai ficar bonito por fora, vai ficar aquela coisa bonita, mas é um enxerto. E a palavra do Pai, ela é simples e reta. Ela não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Ela leva para um único caminho que é Cristo, Yeshua. A palavra do Eterno, ela se resume em Yeshua. Ele é a Torá, ele é a palavra viva. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela inteira é Yeshua. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem que é a verdade? Não é ler a verdade das escrituras aqui, um versículo ali, ler um negócio lá, um vídeo aqui, uma poesia de um livro escrito por não sei quem. Não. É conhecer de Gênesis a Apocalipse, porque você conhece Yeshua inteiro. Porque ele é vivo. E por que a palavra é viva? Porque ela precisa de pessoas que falem. Por isso que as pessoas morrem e a palavra continua. As pessoas morrem e a palavra continua. Por quê? Porque ela vai de boca em boca de pessoas utilizadas pelo Eterno. São ministros, são profetas, são sacerdotes, são os apóstolos, são discípulos. Aqui na terra é o papel do homem ser mensageiro. E a palavra vai estar viva na boca dos mensageiros. Mas como é que o mensageiro vai falar da palavra se ele não conhece a palavra? Eu vou mostrar aqui nos versículos que o Eterno quer que nós estudemos as Escrituras. Porque ele vai se manifestar, ele vai trazer entendimento se você ler. Porque senão era muito fácil, a gente nascia aqui na terra e Deus ficava enchendo nossa cabeça das Escrituras e tudo mais, e seria tudo muito fácil. Sendo que o próprio Cristo diz que o reino do Pai é disputado à força. E como é que nós vamos disputar a força com o inimigo? Tendo a palavra como nosso escudo, a nossa espada, a nossa fortaleza, o nosso fogo que cai do céu. Eu posso estar falando aqui, irmãos, pode parecer tudo normal, mas quando alguém ouvir essa palavra, vai descer fogo do céu na vida dela. Porque no mundo espiritual é que a batalha acontece. Quando chega aqui no mundo físico, é porque no mundo espiritual já aconteceu uma batalha incrível lá.
Entenderam? O que vai acontecer no mundo nos próximos anos já está acontecendo uma batalha intensa lá nos céus. Aqui está tudo muito tranquilo, porque o Pai ainda está segurando. Mas a hora que ele permitir que as coisas aconteçam e aconteçam cada vez mais, vai ser igual no tempo do Egito. O povo vai ser escravizado, vai ser oprimido, e aí vai clamar ao Senhor. E se as pessoas lessem as Escrituras, elas não teriam medo. Elas podem ficar ansiosas, porque isso é normal, a gente fica. Elas podem ficar aflitas, isso a gente fica. E elas podem ter o medo, irmãos, mas não é o medo da morte, não é o medo do que vai acontecer, é um medo carnal, aquele medo de susto, é o medo que Paulo teve quando estava diante dos romanos, é o medo que Elias teve, é o medo que a carne tem medo. Mas quando você é tomado pelo Espírito, aí acontece aquilo que as Escrituras nos mostram. Pedro foi preso, as irmãs orando direto, constantemente, as cadeias se romperam, as portas se romperam. Paulo estava preso, as cadeias se romperam e ainda um soldado romano foi convertido. Por mais que venha o medo, irmãos, é o Espírito que nos dá força. E ele vai nos fortalecer quando a gente se alimenta da palavra. A palavra é o pão da vida, porque ela é Yeshua. Não é só o mandamento que é Yeshua, não é só a Torá que é Yeshua, é a Bíblia inteira. Porque toda a palavra é viva e eficaz. E quem que está vivo e reinando? Yeshua, Jesus Cristo. Então, se você não se alimenta da palavra, você não se alimenta de Cristo. Presta atenção, irmãos, as pessoas ficam perdendo tempo com Netflix, com não sei o quê, com internet de coisas idiotas, com TikTok, com coisas soberbas, com futilidades, com ganhos financeiros, enquanto a alma delas está clamando pela palavra do Pai, enquanto o Espírito está clamando pelo pão da vida. E onde é que ela vai encontrar o pão da vida? Irmãos, numa novela da Record, que conta as passagens bíblicas totalmente distorcidas, vai encontrar onde? No The Chosen, que também tem, eu já vi, tem coisas que me incomodam naquela série, mas, amém, tá levando a palavra, mas quem conhece as Escrituras fica incomodado. Né? Desde quando tinha autista lá na época, Mateus, isso me incomodou muito. É querer misturar uma ação social, um negócio que não tem nada a ver com a palavra, porque é coisa da cabeça do diretor, sabe? Então eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas quando você lê a palavra, irmãos, você não é enganado, você aprende a ter mansidão, você aprende a ter benevolência, você aprende que quando você se ira, daqui a pouco tu já está bem de novo, você não consegue levar uma raiva adiante, você não consegue, por mais que você discuta com a tua mulher, com o teu filho, você não consegue ficar brigado, você não consegue virar cara pro irmão. Tu pode ter a briga mais intensa que for, se o teu irmão falar me perdoa, vocês se abraçam e se perdoam, porque o Espírito está com vocês. Paulo e Pedro entraram em discussão feia, irmãos. Não foi em Atos ali, mas Paulo descreve, eu falo Atos porque foi no Atos dos Apóstolos, mas a descrição tá lá em Gálatas. Quando Pedro, irmãos, Paulo, ele afronta Pedro, ele dá de dedo na cara de Pedro, entendeu? E aquilo ali gerou uma contenda, mas não foi algo, como é que eu vou dizer para os irmãos, não foi algo do inimigo ali. Foi o agir do Espírito para moldar a situação, para corrigir Pedro no que ele estava fazendo. E usou Paulo para fazer isso. E daquilo ali saiu bênção, irmãos, porque nós, olhando aquilo ali, nós percebemos que nós também temos falhas. E não é porque nós temos falhas que nós seremos condenados e tudo mais, mas nós seremos cada vez mais moldados, porque a palavra diz que o Eterno, ele vai transformando o barro como ele quer. É o oleiro fazendo o barro, do barro, um vaso perfeito. Então essas imperfeições o Eterno corrige, seja com um irmão admoestando, um irmão te corrigindo e tudo mais. Mas desde que esse irmão também tenha o Espírito. Porque ali Paulo tinha. Por isso que ele corrigiu Pedro. E Pedro também tinha o Espírito. Por isso que Pedro aceitou a correção. Quando você vê, você vai admoestar um irmão, vai corrigir ele, e ele vira as costas e sai brabo e te xinga ainda, tenha certeza que ele não tem o Espírito.
Quer ver um exemplo disso? Eu já entrei em discussão com o irmão Mauro. O irmão Mauro, quando nós estávamos num grupo, nós tivemos uma discussão e daquela discussão saiu bênção, irmãos. Nós aprendemos muitas coisas. E aquilo ali, quando nós lembramos, nós ficamos em êxtase de felicidade. Somos irmãos, um ama o outro como irmão em Cristo. Irmão Daniel foi a mesma coisa. Há 1 ano atrás, por causa dessas questões de Natal, o irmão achou que eu estava falando algo do Natal e meio que menosprezando as pessoas que não puderam comemorar o Natal e tudo mais. Só que eu não estava comemorando o Natal. Aconteceu algo de perdão naquele dia. Algo que era do Eterno que queria corrigir certas coisas. Então eu e o irmão entramos em discussão ali, mas eu mantive a calma, eu fiquei tranquilo, sabe? E fui respondendo, até que chegou um ponto que o irmão reconheceu e aquilo se tornou bênção. Hoje o irmão está no grupo, é um irmão que eu amo em Cristo, é um irmão que está buscando, tem sede da palavra. Então vocês percebem que quando a gente está firme nas Escrituras, a gente consegue corrigir os erros, a gente consegue exortar os irmãos, porque a palavra diz que quando nós conhecemos a palavra e nós já tiramos a trave do nosso olho, ou seja, nós já tiramos o pecado que nos atrapalhava, nós como irmãos em Cristo que estamos ali, temos sim que corrigir os irmãos. Esse negócio aí de dizer assim, não julgueis para não ser julgado, é obra do diabo. Yeshua disse que tem que tirar a primeira trave do olho, ou seja, se você quer falar de um irmão de casamento, tu tem que estar com o teu casamento em dia. Tu quer falar para ele sobre bebedeira, você não pode ser um cachaceiro. Tu quer falar dele sobre mentira, você não pode ser um mentiroso. É isso que Yeshua está falando. E quem tem o Espírito do Pai pratica essas coisas? Não. Então ele tem que corrigir sim, porque Paulo diz que nós temos que corrigir os irmãos que precisam de correção, não porque nós somos mais ou porque nós nos achamos, é porque a palavra diz. Então, quando as pessoas leem as Escrituras e acontecem essas coisas, elas não ficam de birrinha, elas não ficam brabinhas, elas falam, tá certo, irmão, é isso aí, eu te agradeço, louvado seja o Eterno, e bola para frente, e o Espírito agradece e a palavra cresce. Mas as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, quando recebem uma demonstração, ficam bravas, não conseguem entender e ficam perdidas. É por isso que nesses últimos tempos as pessoas vão ser enganadas, porque elas não leem a palavra. As pessoas não leem, irmãos. Elas não buscam. Isso é terrível. As pessoas que eu digo, irmãos, é a imensa maioria. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu fiz uma pesquisa, deu 242 votos. Eu falei assim, seja sincero, você já leu ou ouviu toda a Bíblia? 43% sim, 17% quase terminando de ler. Então eu vou somar o 17 com 43, vai dar 60. Por quê? Porque quase terminando significa que a pessoa está no processo de ler toda a Bíblia. Então ela está quase terminando. A minha mulher, quando ela respondeu esse questionário, ela estava terminando a Bíblia, ela terminou. Agora, os outros 40%, mesmo que não leu toda, significa que não leu, parou. Então não leu. 1% só leu o Antigo Testamento, 2% o Novo Testamento, 4% apenas versículos isolados, 7% leio pouco, 3% não consigo ler no começo e desisto, né? Então você vê que 40% das pessoas não lê a Bíblia, ou não leu. Irmãos, isso é gravíssimo. Porque mesmo nós, dos 60%, ainda temos as dificuldades que é permanecer firme até o final. Como eu disse para os irmãos, tem gente que conhece a Bíblia, tu vai conversar com a pessoa, versículo tal, não sei o que, papapá, a pessoa já leu a Bíblia umas 2, 3 vezes. Mas ela não tem o Espírito do Pai. Você começa a conversar com ela, você percebe que ela é uma religiosa. Entendeu? E eu vou mostrar para os irmãos que não é questão só de ler. Ler... Até Satanás conhecia a palavra. É praticar e viver a palavra. Porque tem muita gente que leu as Escrituras, mas não vive. Porque você percebe nas atitudes e nos frutos. Tem gente, irmãos, que leu a Bíblia só por querer virar um coaching. Tem gente que leu as Escrituras por gostar. Sabia disso? Tem gente que conhece a Bíblia, mas não porque é um cristão, mas porque queria ler. Como um livro, para entender o que é, mas não vive a palavra. Mas hoje eu vou mostrar para os irmãos que temos que ler e viver, praticando o que está nas Escrituras.
Não adianta você conhecer a palavra, conhecer a Cristo e não praticar e não viver e não se alimentar dele. Vamos ler aqui, Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração e ensinem-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrem-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Isso aqui, irmãos, não é para fazer aquela... Eu até esqueci o nome lá que os messiânicos, como os judeus usam ali. Eu esqueci o nome da palavra, me fugiu aqui, tá bom? Que eles amarram aquela fita no braço lá. E não é para colocar aquele cubo na testa lá, como eles fazem. Tudo isso aí vocês veem como não entenderam, né? Amarrar como sinal nos braços, irmãos, é executar o que você aprendeu. É estar ali fazendo a obra do Pai no dia a dia. Você tem que colocar em prática. E na testa é obediência, buscar do alto aquela palavra ali. Lá em Josué 1,8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tu vê que Josué, que estava ali diante de Moisés, que tinha e teve um papel hiper importante nas escrituras de batalha e tudo mais, ele tinha que ler as escrituras. Ele tinha que ficar meditando nela dia e noite. Será que as pessoas fazem isso hoje? Eu faço, irmãos. Às vezes eu estou dormindo e eu sonho com um versículo, que eu tenho que estudar versículo. Eu estou ali comendo, eu estou meditando. Eu estou cozinhando, eu estou meditando. Eu lembro que antes de eu me converter, irmãos, eu ia fazer os meus trabalhos aqui, eu colocava uma música eletrônica, ouvia um setzinho, ficava desenhando e tudo mais. Hoje é o contrário, irmãos. Eu medito no versículo que eu li, eu medito num texto que eu vou estudar, eu medito nas dúvidas que os irmãos têm no grupo, eu medito na palavra e vou trabalhando. Eu substituí as coisas do mundo na minha cabeça pelas escrituras. É isso que nós temos que fazer. Quando você lê a palavra, vocês vão perceber. Se você não terminou de ler, escuta o que eu estou te falando. Quando tu terminar de ler as escrituras, tu vai sentir algo diferente na tua vida. Preste atenção no que eu estou te falando e faça isso até o final. Entendeu? Você vai sentir algo diferente na tua vida. Você vai mudar sem você perceber. Entendeu? Outra coisa, a palavra ela tem poder, irmãos. Ela transforma o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de falar, o teu modo de viver. Você muda. A palavra te muda. Por mais que... Eu vou dar um exemplo. Quando eu me converti, eu não tinha lido... Eu estava, acho que... Eu estava em Êxodo, acho. Depois da conversão, que eu comecei a focar nas escrituras, irmãos, eu fui mudando de uma forma que eu não conseguia entender e perceber. A minha mulher é que falou, você mudou muito rápido. Se a minha mulher não fala aquilo, eu não ia perceber. Porque é algo instantâneo e você não consegue notar. As pessoas é que vão perceber em você. E aí é que está o milagre do eterno. Porque você vai ser luz, você vai ser sal nessa terra. E é aí que as pessoas vão ver como é que você foi transformado e vão dizer, o que aconteceu contigo? Eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, eu mudei, eu tenho Jesus na minha vida. E você vai ser exemplo. É isso que eu venho mostrando para as pessoas, trazendo alimento nos estudos e sempre dizendo, leiam a Bíblia, estudem, busquem a palavra do Eterno. Isso é dever do Filho do Eterno. Isso é dever do servo de Cristo, irmãos. É uma obrigação nossa, mas é uma obrigação prazerosa que vai nos levar para a salvação, para a eternidade. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Tu vê que Esdras ele não queria só mais um sacerdote ali. Ele quis fazer a diferença. Ele quis se alimentar da palavra. Porque nós sabemos que tinham muitos sacerdotes, mas só aqueles que estão nas escrituras com destaque de
levar a palavra é que realmente se alimentavam da palavra. Neemias 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, não era só porque tinha o Espírito do Eterno e tudo mais que não precisava ler as Escrituras. As Escrituras são testemunhas. As palavras das Escrituras são testemunhas. Os livros, os rolos são testemunhas. É por isso que eles existem, para testemunhar, para testificar. Nós estamos no mundo físico, precisamos de coisas físicas para ter as coisas espirituais. Entenderam? Porque quando você pega a Bíblia, ela é física, mas o que tem dentro dela, o que tem nela é espiritual. Vocês entendem? Desde que essa Bíblia não seja como uma que eu tinha aí, nas Testemunhas de Jeová, que estava adulterada. Aí, irmãos, é fermento, tá bom? Não era uma palavrinha. Falava que o Espírito não iria vir ainda. Misericórdia. Mas, enfim, tem que cuidar também com certos livros. Por isso, irmãos, que a King James e a João Ferreira, a gente pode confiar. Por quê? Por mais que tenham ali as palavrinhas e tal, as mais antigas, tipo a 1611, no inglês, irmãos, tem muita coisa incrível ali. Principalmente no livro das Revelações, quando eu for trazer da marca da besta, vocês vão ver que as traduções ali, no português está errado, mas no inglês está certo. Então não é a Bíblia, é os malandros aí dos tradutores, tá bom? Mas enfim, a palavra do Eterno, ela é viva e eficaz, tá bom? E nós temos que nos alimentar delas. Salmo 100, esse salmo, irmãos, eu recomendo vocês lerem inteiro. Salmo 119, porque ele é do Aleph ao Tav, tá? Salmo 119, do 9 ao 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E eu peço isso pro Pai, irmãos. Eu peço, Pai, não deixa eu desviar. Pai, não deixa eu cair. Pai, me mantém firme nas Escrituras. Me mantém firme nos teus caminhos. Eu não posso te envergonhar. Nas minhas orações eu peço, irmãos. Eu sou carne. Eu estou em carne. Eu posso cair, irmãos. Eu posso tropeçar, eu posso ser seduzido. Satanás não vai tirar férias quando você se converte. Aí que ele vai vir para cima. Ele pode não te atingir diretamente, mas ele vai criar situações à tua volta para que você tropece e seja mais vergonhoso ainda. Porque daí não foi ele interferindo diretamente, ele interferiu no externo, e você que tinha a palavra do Pai, você fraquejou, você se esqueceu que quando estava nos caminhos, não há nenhuma provação que você não possa suportar. E quando você lê as Escrituras e você vê uma provação, você vê uma dificuldade, você vê algo que possa te levar a cair, você lembra do que está escrito e você não cai. Porque você se alimenta da palavra. Por isso que o Salmo 119, para mim, é um dos salmos mais importantes que tem. Porque ele foca nas Escrituras, ele foca na palavra, ele foca no amor à palavra do Eterno, no amor à lei. É isso que nós temos que ter, amor aos mandamentos do Pai, amor às Escrituras. E o Salmo 119, ele fica bem nítido isso. Salmo 119, 97 a 99. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Preste atenção, irmãos. Por isso que quando nós lemos as Escrituras, nós nos alimentamos do alimento espiritual, que é Cristo, que é a palavra do Eterno, o nosso entendimento se torna loucura para os homens, porque eles não conseguem compreender. Eles não conseguem nos ludibriar, eles não conseguem nos perverter, eles não conseguem nos derrubar. Eles podem vir com todo tipo de argumento, todo tipo de sedução, você não cai. E quando você fala do entendimento da palavra, eles não conseguem te repreender. Eles não conseguem te reverter, eles não conseguem te desdobrar. Porque a nossa palavra é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para o Eterno. Salmo 119, do 103 ao 107. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ou seja, quando a gente está aflito, quando a gente está com medo, aquilo que nos alimenta, que nos cura, é a palavra. Você lembra dos Salmos, você lembra da passagem das cartas de Paulo, você lembra das passagens de Yeshua pregando, falando dos mandamentos, das curas, das promessas que Yeshua fez. Você lembra das dificuldades do povo no Egito e o Eterno estava com eles. Você lembra da viúva que estava com problema com grande seca e o Eterno enviou o profeta para que ela pudesse ter comida. Você lembra de todas as coisas. Então a aflição, ela se torna um mar calmo. Ela se torna um mar sem ondas violentas. Porque o Eterno está contigo. Porque você o ama, você o busca, você lê as escrituras, que é a palavra dele. Salmo 119, do 130 ao 131. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abre a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Tá vendo, irmãos? É a palavra do Eterno, ela é luz, ela dá vida. Ela dá entendimento aos simples. Nós somos simples, irmãos. Por isso que Yeshua, Jesus Cristo, fala que o reino dos céus, ele pertence... no reino dos céus, o menor é o maior. O menor no reino dos céus é o maior de que qualquer um aqui na terra, irmãos. Porque nós temos que ser simples, humildes, para que Cristo, Yeshua, ele cresça. Ele seja o destaque. Ele que seja a referência, nós apenas servos. Nós seremos humilhados, seremos perseguidos por amor à palavra, por amor a Ele. Entenderam? Provérbios 2, do 1 ao 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como o tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Uma coisa é você ter conhecimento vindo do Eterno, outra coisa é você ter conhecimento vindo do mundo. Porque quem é que derramou o conhecimento no mundo? Satanás. E quem é que abre os nossos olhos para não cair no conhecimento do mundo, tendo conhecimento do alto? É o Senhor, através de Cristo Yeshua HaMashiach. Então nós vamos conhecer a palavra e se alimentar dela para nós não sermos enganados, para nós termos entendimento, discernimento, conhecimento e sabedoria do alto. Marcos 12, do 23 ao 27. Estavam perguntando para Jesus, né? Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Isso aqui eles estavam perguntando na questão de 7 tiverem... eles estavam perguntando para Jesus sobre se o irmão morresse e o outro irmão tivesse que tomar a mulher dele, né, do falecido, por mulher dele. Aí eles usam um exemplo, se tivessem 7 irmãos e eles tivessem por mulher, de qual deles seria, lá na ressurreição, qual deles que a mulher pertenceria? Aí Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberes as escrituras, nem o poder de Deus? Ele está perguntando, vocês não estão errando por não saber o que está escrito nas escrituras e nem saber do poder de Deus? Ou seja, eles não liam, eles não tinham conhecimento. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Ou seja, errais porque não buscais, porque não conheceis, porque não se alimentam da palavra do Pai. Mesmo que eles ali ainda não tinham as escrituras na mão, eles poderiam ter acesso
eles, os fariseus, eles tinham acesso às escrituras. E eles queriam, mesmo assim, tentar persuadir, tentar enganar, tentar fazer com que Yeshua, Jesus Cristo, ele caísse em algum deslize da palavra. Mas ele era o Filho do Altíssimo, né? Então os fariseus sempre vinham com uma pegadinha. Só que o Messias sabiamente usava a própria pergunta deles para colocar eles em maus lençóis. Irmãos, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou até abrir aqui no site. Eu tinha só salvo aqui o versículo, né, que eu salvo no Word. Eu vou ler uma parte aqui, irmãos, porque eu lembrei de um negócio aqui que acontece muito lá no canal, tá? E é por isso que quando a gente lê as escrituras, a gente não cai em ciladas. Olha como é que os fariseus chegaram para Jesus Cristo. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas as aparências dos homens. Antes com verdades ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Isso aqui me lembrou, irmãos, quando a pessoa chega no grupo ali, no canal: Irmão Eliseu, tua palavra é uma benção. Irmão Eliseu, eu aprendo muito, eu sou muito edificado, mas eu queria te perguntar um negócio. Aí vem com aquelas perguntas, irmãos, com aquelas pegadinhas, sabe? E aquilo, irmãos, assim, cansa, sabe? Porque você percebe que é maldade. Você percebe, às vezes a pessoa não sabe, mas é Satanás usando ela. Porque a pessoa vem, te elogia e tudo mais, etc, 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 para depois te passar uma pergunta ali para ver se você cai, né? Se você cai na pegadinha. Então tu vê que isso daí, irmãos, eles faziam com Cristo. Imagina a gente que é simples, né? Nós que estamos aprendendo, né? Então, se a gente não tem a palavra, irmãos, para ser o nosso escudo, a nossa defesa, a gente cai, a gente resbala, a gente acaba entrando em contenda, a gente acaba respondendo talvez com grosseria, ou talvez dá uma resposta que a pessoa fala: viu, isso aí não está escrito, entendeu? Então, é muito importante ler, estar atento e ter discernimento. Eu só fiz uma breve reflexão aqui, porque essa passagem, né, ela é bem comprida, é Marcos 12, vocês podem ler inteira. Tem essa parte ali que os fariseus fazem essa pergunta, mas antes eles dão aquela: mestre e tal, né? Tu que é um homem de verdade, ninguém se te dá porque não olhas as aparências, sabe? Eles deram aquela elogiada no Messias e depois vieram com uma pergunta para ver se ele ia cometer algum deslize, né? E depois os saduceus, eles vêm e perguntam sobre... Deixa eu ler aqui. Então os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e ressuscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência. O segundo também tomou e morreu, e nem esse deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. Enfim, eles estavam tentando dizer para o Messias que se esses 7 irmãos tomassem a mesma mulher, né, de quem que ela pertenceria? Daí Jesus pergunta: vocês não leram? Vocês não lê? Ou seja, eles liam. Mas existe aquilo que eu falei para os irmãos. Você lê as escrituras, como eles faziam, né, a tradução oral e tudo mais, não significa que você entendeu o que está escrito. Ler as escrituras, irmãos, é um passo para o Eterno te revelar o que está escrito ali. Então, quando você lê... Por isso que nós temos que ler com humildade. Nós temos que ler, irmãos, com simplicidade. Nós temos que se chegar ao Eterno se humilhando. Não é chegar lá: não, pai, eu quero aprender, não sei o que, papapá, tua palavra. O Eterno vai olhar o teu coração e vai dizer assim: tu quer aprender as escrituras para ganhar dinheiro? Então tá bom, eu vou deixar tu ler e vou te enviar confusão. Por isso que tá cheio de pessoas confusas, falam coisas que não tem nada a ver com as escrituras. Você olha aquilo e fala: de onde que ele tirou essa interpretação? É porque o Pai envia a operação do engano. Continuando aqui, irmãos, João 5, do 36 ao 42. Mas eu tenho maior testemunho do que João.
porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Não adianta, irmãos, querer se aproximar do Pai sem examinar as Escrituras, sem ler, sem se aproximar, sem buscar, sem se alimentar da palavra. Porque está escrito, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Porque se você não lê as Escrituras, você não vai crer. Tem que ler para crer. Porque você vai ver, você vai sentir a presença do Pai, o Pai vai falar contigo, eterno. Yeshua vai se manifestar na tua vida. Ele vai ser o teu alimento todos os dias. As pessoas pensam que ler a Bíblia é um peso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não dá. Ah, eu não entendo. Eu também não entendia nada. Irmãos, eu não entendia, eu nem sabia nem por onde começar. Eu não entendia, irmãos. Aí vocês devem se perguntar, mas como é que tu está ensinando aí? Porque não sou eu. Eu sou ferramenta. O Pai me usa como Ele quer. Ele me dá o entendimento da porção que Ele quer. Eu vou aprendendo e vou passando. Eu vou aprendendo e vou passando. Eu não fico comigo. Eu não fico retendo para mim. Porque o Messias disse que aquele que tem o talento não é para ficar enterrando ali. O que mais tem é gente enterrando talento, ludibriando as pessoas e enganando. Todos vão pagar. Por isso que muitos vão dizer assim, ah, Senhor, naquele dia lá eu trabalhei, eu profetizei, eu fiz tanta coisa, não te conheço, vai para o lago de fogo. Atos 17 ao 11. Ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Por isso que eu falo, irmãos, aquela parte que eu li ali, que eles foram lá em Jesus e bajularam ele e depois jogaram uma pergunta para ver se ele caía, né? Se ele tropeçava na pergunta. Várias pessoas fazem isso para mim. Chegam lá no grupo e começam, irmão, teu canal é uma bênção, nossa, eu aprendo muito aqui e tal, e vem, né? Querem encher, né? Como se eu tivesse ego, então eles tentam encher meu ego, aí vem com uma pergunta para me fazer cair. Porque uma vez um lá disse bem assim, ó, não, porque tu tem que ensinar as pessoas a ler a Bíblia, porque senão elas ficam acreditando em tudo que você fala. Isso só mostra que essa pessoa nunca ouviu um vídeo meu, nunca assistiu, nunca leu, nunca ouviu um áudio. Porque sempre eu falo, lê as Escrituras para que vocês examinem e vejam se o que eu estou falando está de acordo. Porque se o que eu estiver falando não estiver de acordo, então eu estou mentindo. É coisa da minha cabeça. Entendeu? Aí tem uns que falam assim, ah, mas isso aí que tá falando, não entendi. Não, aí tu não entendeu, mas tá lá na palavra. Se você ler, buscar, tu vai entender. Uma coisa é o que eu falar não ter nada a ver com as Escrituras, e outra coisa é o que eu falar e a pessoa não conseguir entender. Lê de novo, examina, medita, pede pro Pai abrir o entendimento. Igual já disseram, vem aqui no teu canal só para estudar e pesquisar. É isso que as pessoas querem, só querem pesquisar e estudar, elas não querem meditar e buscar. Daí não entende. Por quê? Porque não busca. Aí quando a gente fala algo mais complexo, fica boiando. Mas amém, aleluia, porque pessoas simples falam, irmão, eu consegui entender o que você falou. Porque esse é o objetivo, é para isso que eu fui chamado. Para muitas vezes pegar coisas difíceis de compreensão e transformar elas em palavras que as pessoas consigam compreender. E isso não é fácil, irmãos, porque eu sofro batalhas espirituais, eu abdico do meu tempo, eu tenho alguns problemas, mas o Pai sempre me fortalece, tá bom? E eu faço por amor, irmãos, não para ganhar inscrito, não para ganhar dinheiro, para nada. Eu faço porque é minha obrigação. Porque da onde eu estava e o mestre me tirou,
Jesus Cristo e Yeshua, para eu estar perdido, morto, sei lá o que ia acontecer com a minha vida. Morto, que eu posso dizer para os irmãos, a minha alma estaria morta. A minha alma estaria perdida, irmãos. E quando eu percebi que aquele chamado não era um simples chamado, foi onde eu vim correndo para os braços do Pai. Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, as Escrituras foram feitas para nos ensinar. É por isso que as pessoas chegam lá. Irmão, o que tu acha disso? Eu não acho nada. Vamos ver nas Escrituras. Vamos ver o que a palavra acha. E a palavra não acha nada, ela tem certeza. Se a palavra disser X, é X. Se ela disser Y, é Y. Não é X salada. As pessoas fazem o quê? Um X salada. Ela pega um versículo isolado aqui, pega um negócio de entendimento aqui e faz uma salada de frutas. Aí fala assim, o meu entendimento é isso aqui. Então, teu entendimento é maligno. Satanás está colocando entendimento na tua cabeça. Lembre-se, irmãos, Satanás usou salmos para tentar persuadir Jesus. Ele usou salmos, irmãos, para que Jesus se atirasse, que os anjos viriam e segurariam ele, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens e nenhuma pedra de tropeço acontecerá contigo. Satanás usou salmos. As pessoas pensam que Satanás está tirando um cochilo, irmãos. Vigia, busca e lê a palavra. 1 Timóteo 4, do 11 ao 13. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler. Exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, não é só... O que ele poderia dizer ali? Timóteo, eu vou te dar o Espírito, você vai receber o Espírito e pode ensinar do teu jeito. Não, lê, persiste em ler, exorta e ensina. Se você não recebeu o dom de ensinar, irmãos, você tem que pelo menos entender a palavra. Você pode não ensinar, não ter um canal de ensinar e tudo mais, mas você vai saber falar com alguém quando for querer tirar dúvidas contigo. Não, eu tinha uma dificuldade de entender aqui, mas eu estava lendo a palavra, o irmão Eliseu explicou e eu consegui compreender. Quando alguém vier te perguntar para você uma dúvida, te colocar numa sinuca de bico, né, como a gente fala, você vai saber responder a pessoa com excelência, porque o Espírito é que vai responder através de ti. Mas você tem que ter intimidade com o Pai. Entenderam, irmãos? Que nem Paulo diz que nem todo mundo vai ser a mesma coisa. Cada um é usado de uma forma. Eu até conversei com a irmã Yara e ela deu um excelente exemplo. Quando Jesus chegava na casa e servia um chá, comida, né, um pão e etc. Quem é que preparava aquela mesa? Quem é que organizava tudo? Já viram falar dos coadjuvantes ou das pessoas que não aparecem nos filmes, mas sem aquelas pessoas o filme não existiria? Sem o editor, sem o designer não existiria filme? Não é só o ator que está ali, o principal. Então, cada um de nós é importante para a palavra do Eterno. Se você compartilha um vídeo que eu falo, você está semeando a palavra. Se você pega lá um print do canal e compartilha, você está compartilhando a palavra. Se você manda para alguém, se você aprende o que foi escrito lá e ensina o próximo, você está levando a palavra. Cada um faça aquilo que o Eterno determinou na tua vida. E você vai conhecer essas questões de entendimento se você ler a palavra. Aí o que acontece, irmãos? Você não vai entrar em contendas, você não vai entrar em ciúmes, em birra, em inveja. Porque sabe mais que eu. Porque esse aqui entende mais que eu, não entendo nada. Não, irmãos. Você vai entender que cada um tem o seu lugar. E não significa que um é maior que o outro. Todos temos que ser pequenos, menores. Quem cresce é Cristo. Ele é o único que tem que ser destaque. Quando tu vê pastor aí, estrela, é o diabo, irmãos. Porque nós temos que ser o menor. Olha o que Paulo sofreu, os discípulos sofreram, todos foram perseguidos e mortos. Qual é o líder que está sendo perseguido e morto aí? Está comemorando Natal, está incentivando a comemorar até festa junina. Porque está cheio de fermento na cabeça dele, no entendimento dele, no coração dele. Irmão, se você fala a verdadeira palavra, o mundo te vomita. O mundo não suporta a verdadeira palavra. Porque o mundo odeia Cristo.
E antes de odiar a nós, eles odiaram primeiro a Cristo. Por isso que você fala uma coisa das Escrituras, a pessoa torce o nariz. Você fala que o Natal é pagão, a pessoa... não é bem assim. Como que não é bem assim? Qual é a palavra, o versículo que fala que tem que comemorar o Natal? Eu perguntei hoje, me mostra na palavra. A palavra não diz, mas nós temos vocês, eu não. Entendeu? E me admira as pessoas que dizem, não, eu sei que isso aí é coisa do sistema. Daqui a pouco tá lá, Feliz Natal. Tá lá com uma árvorezinha enfeitada. É fermento, são os mornos. Os mornos, o Eterno, o Messias vai vomitar. Será que as pessoas se tocaram? O que significa isso? Eu estou a ponto de te vomitar. Era Jesus falando, Yeshua falando para Laodiceia, estou a ponto de te vomitar. Irmãos, vamos trazer aqui para nós, aqui físico. Para você vomitar, o que tem que acontecer? São várias situações, mas assim, a mais conhecida, tu tem que ter ânsia, não tem que ter ânsia de algo nojento, algo que te fez mal, que caiu no teu estômago e pesou, e tu passa mal e aquilo é ruim, e tu quer jogar para fora, tu não aguenta aquilo ali. Vocês entendem que é nojo, repulsa? É isso que Yeshua está dizendo, eu tenho nojo de ti. Eu tô com repulsa aqui, eu tô a ponto de vomitar, mas eu vou te dar uma chance. Entenderam? Sabe, irmãos? O que acontece, irmãos? Hoje, as pessoas estão mornas. O que mais tem é a igreja morna. Não pode falar do Natal porque vai magoar as pessoas. Não, tu não pode falar do coelhinho da Páscoa porque vai magoar o não sei quem. Não, tu não pode falar assim porque hoje em dia é assim. Não, porque isso daí tu vai ofender as pessoas. Não pode falar. Ou seja, quem vai nos perseguir mais para frente vai ser a própria igreja. Essa igreja morna, porque ela já está moldada ao mundo. Sabe o que é ser morno, irmãos? É você ver as coisas do mundo e dizer, não, tá bom, não é bem assim. Faz parte. É você querer levar a palavra, sabe, no lugar de excremento, dizer assim, se eu falar a palavra aqui, vai limpar isso aqui. Entendeu? É você querer limpar o mundo sujo com uma coisa fraca. O mundo, irmão, jaz no maligno. Nós temos que levar a verdade para que a palavra do Eterno, para que a luz esclareça o entendimento das pessoas. Eu era cego. Sabia que eu era cego? Eu era cego, eu não enxergava nada. Eu estava morto. Sabia que eu estava morto? Eu estava podre. Quando eu vi a palavra do Eterno, quando eu vi a palavra de Jesus, e eu comecei a buscar timidamente, depois que eu recebi a profecia na minha vida, fui daqui e dali. Quando eu percebi que eu precisava tomar uma decisão decisiva na minha vida, 3 meses depois eu me arrependi, que eu já contei esse testemunho na virada de ano. E a partir daquele 1º de janeiro de 2021, irmãos, eu voltei a enxergar. A partir de janeiro de 2021, eu ressuscitei. E a partir de janeiro de 2021, eu passei a ter uma nova vida com Cristo. Eu passei a estar vivo com Cristo. Ser nova criatura. Este sou eu. Hoje eu enxergo, irmãos. Eu era cego. Hoje eu estou vivo. Eu era morto. Porque eu não tinha a palavra do Eterno. Eu não enxergava o mundo como ele é. Eu enxergava um mundo de fantasias. E o mundo de fantasias é morte, é podridão, é sofrimento, é condenação, é pecado, é inveja, é mentira, é lascívia, é luxúria, é promiscuidade, é prostituição, é engano, é glutonaria, é o mundo de drogas, de morte, de tráficos, de prostituição, de várias outras coisas terríveis que os homens fazem. Este é o mundo, mas você não enxerga porque você está cego. Aí você acha que o Natal pode comemorar o nascimento de Jesus, que não nasceu no dia 25 de dezembro. Aí você pode achar que o coelhinho da Páscoa é Páscoa e não é. Aí você acha que festa junina pode ter dentro da igreja? Não pode. É por isso que tá essa bagunça. É por isso que quando você vai falar a palavra, o crente te olha torto. Porque ele tá morno.
Está quase gelado, mas ele ainda está morno. Jesus está a ponto de vomitar. E ele não está enxergando. Por isso que a maioria já está com desengripante no corpo. O incrível é que tem pessoas que não crê na palavra, não crê em Deus, no eterno, e não tomou desengripante. E pessoas que leem, que vão na igreja e tudo, e estão tudo bem protegida. Mas por quê? Porque não lê a palavra. Quando você lê lá no livro das Revelações, pensa o seguinte, isso aqui eu vou trazer no estudo da marca da besta, mas vou dar uma deixa aqui. Olha só, são 4 cavaleiros, e todos eles têm referência. Um é morte, um é guerra, um é fome. Ué, o branco é o quê? Já perceberam que o branco não só diz que saiu para vencer. E venceu. Venceu. Aí tu vai lá na frente. Por isso que o Apocalipse, o livro das Revelações, tem que ler, reler, ir lá para Daniel e voltar, e ler lá para Isaías, e ir para Jeremias, Miqueias, entendeu? Gênesis. É isso que o livro das Revelações faz. Você fica estudando, é um quebra-cabeça. Aí chega lá na frente e vê que a Babilônia tinha um poder. Ela tinha um poder, que ela enganava todo mundo. A farmaqueia. A farmaqueia é o poder da Babilônia. Aí tu fala assim, mas espera aí. Então quer dizer que o poder é a farmaqueia, que enganava. Quando você engana, seduz, você domina, o que acontece? Você sai o quê? Vitorioso. Aí tu vai pesquisando aqui, né? É um conhecimento, é assim. Aí você começa a entender o poder do diabo, que está ligado ao conhecimento. Tenta falar mal, não é falar mal, tenta questionar. Questiona a ciência hoje, pra tu ver. Questiona. Eu tive vídeo derrubado aqui. Não é porque eu falei palavras, é porque eu expliquei certas coisas. Tenta questionar. Não estão dizendo aí que quem se recusa ao desengripante é assas, né? É assassino. Sabia disso? Estão dizendo isso aí já. Não pode falar mal da ciência. Não pode. Porque ela saiu para vencer e venceu. Mas está lá o crente tomando um monte de desengripante, porque não lê a Bíblia. E quando lê, é aquilo que eu falo, se torna religioso, não se torna um servo, não se torna humilde, não é pequeno, quer saber demais, quer ter... As pessoas buscam a Bíblia porque quer fazer pirotecnia. Não, milagres, curas, sinais, e não sei mais o que. O maior milagre hoje em dia é a salvação. O irmão Pedro King fez um excelente texto lá no grupo, eu compartilhei no canal. O maior milagre hoje é a salvação. Não existe maior milagre do que esse. Porque é mais fácil você fazer a pedra sair um filho, igual disse lá João Batista, sair um filho de uma pedra, do que convencer uma pessoa a aceitar a Cristo de verdade e se arrepender. É por isso que Jesus disse que naquele dia será que vai ter fé na terra? Porque vai ser tão poucos que vai ser assim, ó. Olha, é porque eu amo muito eles. E se eu não for lá, nenhuma carne vai se salvar. Porque a coisa vai ser pesada. E as pessoas estão brincando porque não estão buscando. Não adianta ficar vendo meus vídeos e não ler a palavra. Não tem intimidade com o eterno. Isso não é para mim, irmãos. Eu estou fazendo uma parte aqui. Tu tem que fazer a tua. Tu tem que ler. A semente nós temos que jogar para que caia em terra boa. Mas a terra boa é só o eterno que sabe quem é. Nós não sabemos. A semente que o eterno jogou pela última vez, que caiu no meu coração, caiu em terra boa. Porque o eterno falou, olha, é a última vez que eu vou chamar o Eliseu. Se ele não vier, eu vou largar ele pro diabo. Eu estou fazendo uma alusão, tá? Não estou dizendo que ele falou isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço a vida que eu tinha. Eu faço uma análise do que eu vivia. E do que eu vivo hoje. Do que eu tenho hoje. Do que o eterno me deu. E o que o eterno me deu, irmãos, não há preço no mundo que pague. Por mais problemas, dificuldades e ansiedade e tudo mais, e pressão, eu louvo ao eterno por isso. Porque isso aqui não é... Olha, não é nada. O que eu passo não é nada.
Eu estou no paraíso, perto do que os discípulos passaram, perto do que os apóstolos passaram. A gente está no paraíso. Vocês pensam que o que aconteceu aí é grande coisa? Vocês não imaginam o que vai vir. Aí vai entrar a questão da fé. E onde é que você encontra a fé? Na palavra. Então começa a ler. Faça um propósito. Olha, irmãos, eu estou tão feliz. O irmão José está lendo, ele já falou para mim que está lá em Reis. O irmão Daniel está lendo com a esposa dele. Irmãos, eu fico muito feliz com isso, irmãos. Vários irmãos ali no grupo dizendo que estão lendo. Uns já leram e estão lendo de novo, e estão estudando, e estão pesquisando, e estão levando para frente. Isso é bênção. Lembre-se, irmãos, Daniel disse, está escrito lá, que nos últimos tempos os sábios ensinarão, mas até os sábios irão perecer muitos, irmãos. Vão se entregar às lisonjas, vão receber lisonjas. Ou seja, a sedução do mundo vai tragar. É por isso que vai minando, 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 até sobrar quase ninguém. Aí vai ser tudo aqui, vai ser aquela voz clamando no deserto, poucas pessoas. Tá bom? Então a mensagem de hoje era... quase que eu esqueci. Tá bom? Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou repetir. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmão, o tempo está próximo para nós a qualquer momento. Você é carne, você é sangue, você morre. Irmão, se der um infarto, tu morre. Se cair um negócio na tua cabeça, tu morre. Se tu se acidentar, tu pode morrer. Se tu levar um tiro... Nós estamos aqui sujeitos à morte. Por isso que ninguém sabe o dia nem a hora. Não é só o dia e a hora de Jesus, irmãos. As pessoas pensam, não, mas aí tá escrito lá que ninguém sabe o dia nem a hora, então eu vou viver minha vida. Não, meu irmão, você não sabe nem o dia nem a hora que tu vai morrer. E por você não saber o dia nem a hora que tu vai morrer, tu tem que buscar todos os dias pela salvação. Pegar a tua cruz e carregar todos os dias. E você só vai conseguir suportar lendo as escrituras, meditando e buscando no Senhor. Então, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com o espírito de vocês. Que a benevolência, a mansidão, a benignidade do Espírito do Pai estejam com todos vocês. Tá bom? Levem essa palavra, semeiam essa semente, jogam em terra. Ela vai cair em terra boa, irmãos. Alguém vai ouvir e vai vir para os braços do Pai. Irmãos, o reino do Eterno, ele não vai ficar superlotado. Ele vai ficar com as pessoas justas, com as pessoas que estão buscando a salvação, com pessoas que amam a palavra. É para elas que está sendo preparado e que foi preparado. E é para ela que nós é para essas pessoas que nós temos que levar a palavra. Tá bom? Então que o Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom.